Marcelo, quando a gente aborda a questão da sociedade tecnológica, sociedade pós-moderna, acelerada, consumista, nós percebemos que os sujeitos eles são atravessados por um conjunto de intensidades que não conseguem bem administrar. E disso resultam queixas na dimensão da ação, compulsões velhas e novas na dimensão do corpo, insatisfações excessivas. Eu gostaria de ser mais alto, ou gostaria de ser mais magro, uma série de insatisfações quanto à autoimagem, insatisfações na dimensão do sentimento, com uma questão, com uma espécie de esvaziamento de si, de despossessão de si. Então, o que a gente percebe é que a igreja, muitas igrejas, elas têm se filiado a uma noção mais de prosperidade dentro da salvação e associando isso com o materialismo, e começam a brigar por fiéis clientes fiéis. E aí a gente tem vários pensadores que discutem sobre o tema. Agamben diz que Deus não morreu, ele se tornou dinheiro, e que o trabalho é uma nova liturgia, os ritos são as idas aos shoppings, e os conselheiros são os gerentes de banco que dizem que até onde você pode, até onde você não pode. Como é que você faz essa análise do panorama capitalismo-consumismo versus religião, religiosidade, e você considera correta essa avaliação do Agamben ao dizer que o delírio consumista é uma espécie de religião dentro das religiões? Ok. Bom, uma coisa interessante assim, que mostra assim, a relatividade, né, do discurso religioso é que a religião dificilmente ela não consegue assim, superar a moral do tempo dela, né? Por exemplo, a Igreja Católica, que foi assim hegemônica durante a Idade Média, ela não conseguiu superar a moral da Idade Média, né? Ela não conseguiu, por exemplo, sair, né, de toda aquela avalanche de violência que era própria da Idade Média. Ela mesma ajudou a fomentar essa violência. E aqui no nosso panorama, né, de sociedade industrial, tecnológica, né, em que nós vemos o ser humano cada vez mais materializado, a religião também acompanha isso, né? Como você bem falou, as igrejas hoje, elas disputam clientes. O fiel muda facilmente de religião, né, quando ele percebe que aquilo que está sendo proposto ali não é exatamente o que ele procura, né, o que ele quer ouvir, né, ou o que alimenta a zona de conforto dele. Então, é interessante ver como houve assim uma transformação, como está acontecendo uma transformação assim no espírito religioso do brasileiro, né? Até meados da década de 70, o catolicismo foi hegemônico e basicamente a igreja ela oferecia subsídios para que a pessoa pudesse administrar o próprio sofrimento, né, na vida. Então o pobre buscava a religião, né, como uma maneira de administrar o próprio sofrimento, ou se submeter às condições, né, que a vida lhe impunha. Os símbolos católicos falavam por si mesmos. Então, um indivíduo ia à igreja, se ajoelhava no banco, olhava para o crucifixo, olhava para a vela, olhava para a via sacra, e aquilo tudo fazia muito sentido, porque ele se sentia como parte de uma história de sofrimento do próprio Cristo. Contudo, essa experiência ela foi modificada, né, na medida em que a própria sociedade começa a perceber a necessidade da conquista de determinados direitos, né, ou da conquista de um nível de vida materialmente superior, né. A oferta da religião se modifica. Algumas instituições perceberam, né, que o catolicismo falhava nessa questão de acompanhar o espírito do tempo, né? E começaram a dizer, bom, se você é de Deus, você precisa na sua vida mostrar isso. Então tem que aparecer prosperidade, tem que aparecer riqueza, você tem que estar bem de saúde, você tem que estar feliz nos relacionamentos. Se essas coisas positivas não acontecem, você não está abençoado, né? E o que as pessoas buscam na religião? Elas buscam conforto, né?
E na medida em que elas identificam, né, esse conforto não apenas mais como conforto espiritual, mas também como conforto material, elas vão em busca de suas necessidades. Hoje as pessoas mudam facilmente de religião porque elas querem de alguma maneira experimentar, né, de uma maneira tangível, uma presença de algo superior na vida delas. De qualquer maneira, continua sendo uma dependência, né? Porque o que elas conquistarem, elas vão atribuir a essa força superior, não ao esforço delas mesmas. Então, o problema justamente da religião é que ela não consegue superar, né, a moral do próprio tempo, né? Ela tem um discurso absoluto, mas é um discurso que permanece apenas utópico, né? Ele não tem uma incidência no próprio tempo. As pessoas, elas não desafiam, né, o holopensene, né, da sua época, né? E aí você tem depois uma religião no futuro que vai assim, se arrepender do que aconteceu no passado, e vai pedir perdão, e vai continuar sonhando com aquilo que é inatingível, né? Agora, o capitalismo em si, ele não é uma religião, né? Até porque falta para ele esse elemento de transcendência, né? Ou de uma busca de transcendência. Mas essa propulsão, né, das pessoas em tentarem preencher esse vazio, né, que elas sentem, mas não sabem determinar com o material, é um processo que você também encontra nas religiões, né? Então existe uma semelhança de dinâmica. Mas nós não podemos assim exatamente dizer, né, que se trata apenas de uma substituição, porque a religião, ela tem formas assim muito diversas de manifestação e ela se reinventa a cada momento, né? É verdade. Então existe um tipo de religiosidade hoje que está assim de mãos dadas com o capitalismo, mas essa religião coexiste com outras formas religiosas que são que buscam mais a transcendência, ou são mais espiritualizantes, né? Ou pendem até mesmo para uma visão mágica da vida. Então a religião é um fenômeno assim muito mais complexo do que simplesmente uma dinâmica econômica, né, que pode mover o cotidiano das pessoas. Então assim, eu penso que ele ressalta uma característica interessante, mas que não define, né? Não define exatamente o fenômeno na sua totalidade. Marcelo, ao longo de toda a sua obra, vários argumentos seus são bastante contundentes, incisivos e muitas vezes, pela minha análise, praticamente irrefutáveis, pelo teor argumentativo, pela remissão a fatos históricos, pela exposição de contradições internas das igrejas, pelo desvelamento, né, de hipocrisias, sobretudo em fundamentos religiosos, em questões até dogmáticas, né, que são verdades absolutas, inverificáveis, inquestionáveis, irrefutáveis, imutáveis, etc. Enfim, e tem um tema que eu achei bastante incisivo, que é a questão da santidade, né, que é mítico. O senhor faz assim uma exposição ao avesso da realidade que é mostrada, que é propagada acerca disso, desse processo patológico que é a santidade, que torna fissuras à personalidade, como você mesmo coloca, em virtudes, né? Personalidades icônicas cheias de fissuras se tornam repletas de virtudes elogiosas. E são elencados aí a questão do narcisismo, perfeccionismo, culpabilidade, arrogância, cupidez, repressão, enfim. Nesse aspecto, como você enxerga essa problemática da busca pela santidade na geração de débitos egocármicos e grupocármicos? Bom, esse processo assim, gera profundas consequências, né? Assim, na vida de uma pessoa, né, que teve uma experiência religiosa assim, mais comprometida, mais profunda, como foi o meu caso, como é o meu caso, você aprende, né, você aprende a vivenciar, né, uma série
de dinâmicas que são desumanizantes, né? Você aprende a entender essas dinâmicas como algo elogioso, como você falou, algo virtuoso, né? Isso eu vou colocar um exemplo, né, para ficar claro para o espectador. Uma das virtudes que é exigida, né, do religioso que se dedica, que consagra a sua vida, ou que se constitui líder, né, por exemplo, dentro da Igreja Católica, é a entrega de todo o afeto, né, para aquilo que eles chamam de absoluto, né, ou do Senhor da sua vida. Então você vai canalizar todo o amor humano, né, toda a afetividade para a figura de Deus, né? Seja homem, seja mulher, né, a freira ou o padre, vai passar a ser aí noivo, noiva de Jesus Cristo, né, o esposo, esposa do próprio Deus, etc. Com isso, você renuncia a uma vida humana completa, né? Você renuncia a uma família, você renuncia a um companheiro, uma companheira, você renuncia à atividade sexual e você caminha, então, na contramão daquilo que é a natureza. O que isso vai ocasionar? Todo um processo de mutilação, né, psicológica, mas que em alguns casos também se transforma em mutilação material. Você vai criar pessoas que estarão continuamente em conflito interior, um conflito muito grande, porque a natureza pede algo, né? Algo que é natural, né? Que é o envolvimento, né? com sexo oposto ou com outra pessoa, né? O exercício da sexualidade, da afetividade, o compromisso, né? De você dedicar sua vida a uma família, assumir o peso que essa responsabilidade implica, é você assumir o desafio de experimentar o que é fraternidade, né? No momento em que você se arrisca a se abrir a um outro, né? Essa experiência não existe. Ela é, digamos assim, decantada de diversas maneiras. Se fala muito em fraternidade, se fala muito em entrega, né, ao próximo, ao outro, mas num sentido muito teórico, muito idealizado, né? Com isso, essa consciência, ela vai, assim, de alguma maneira se atrofiando, né? Ela perde contato com a própria corporalidade, e isso é uma das grandes consequências. Então, eu vou usar o meu próprio exemplo, né? Eu sou uma pessoa que tinha muito pouca intimidade com o próprio corpo, né? Eu era praticamente assim alguém que divorciado da própria corporalidade, né? Eu até que as pessoas, quando me viram chegar aqui, elas poderiam perceber isso com muita facilidade. Eu andava olhando para o chão, encurvado, né? Eu não tinha muita coragem de fitar as pessoas, né, no rosto. Eu tinha muito pudor em relação ao sexo oposto, né? Tudo para mim era motivo de constrangimento. Então, um ser tímido, né? Justamente pela ausência dessa experiência, né? De apreciar a própria corporalidade e de apreciar e experimentar companhia com outro ser humano. Só se interromper, tem um trecho que você fala até que comparava a sua experiência a um adolescente de 14 anos. Né? Exato. E essa experiência não foi só nessa vida, né? Na realidade, assim, o que eu experimentei nessa vida foi consequência de outras em que eu mantive essa automimese, né, repetidamente. Então é como se eu tivesse vindo para cá já. Quando eu entrei no seminário, eu recriminava os meus colegas porque eles eram garotos normais. Eles continuavam falando de futebol, continuavam ouvindo as mesmas músicas de antes, e alguns namoravam escondido, né? E eu pensava, bom, isso aqui é convento, isso aqui nós estamos dedicando nossa vida a Deus, né? Nós temos que aprender a orientar as pessoas. Cadê as aulas de orientação? Cadê esses aportes que nós precisamos receber para sermos servos de Deus e servos da humanidade, né? O ideal de servir a humanidade, tudo isso.
E eu sabia que tinha entrado, a ideia que eu tinha, né? Que muitas pessoas ainda têm hoje, por incrível que pareça, que Deus protegeria os seus do desejo sexual. Isso é uma inverdade total, né? Então toda pessoa que entra, aos poucos ela vai perceber que ela continua sendo um ser normal. Antes, quando se entrava criança e adolescente, eu entrei adolescente no seminário, se acreditava nisso. Hoje que eu saiba, né, a maioria do pessoal entra já adulto. Então pelo menos já não tem essa ilusão, mas de qualquer maneira entram para assumir uma vida em que você renuncia àquilo que é a vida natural do homem, né? Ou a vida natural da mulher. Isso tudo é mutilação. Isso, uma vez que a consciência realmente assume isso como um projeto de vida, como eu assumi, porque há alguns que não assumem uma dualidade, né? Uma vida dupla, um bifrontismo, o que também gera um processo assim, de autocorrupção muito forte. Então, seja você criar um ser desumanizado, que tem a ilusão de ser apenas espírito, não ter corpo, né? E você vai carregar isso ao longo de vidas aí, até que você rompa com isso. Seja um ser autocorrupto, né? Que assume, que quer assumir assim, os benesses daquela condição, em que você é reconhecido, tem status na sociedade, etc., tem um certo poder, né, diante da sociedade, mas justifica as suas próprias fraquezas, né, a partir dessa missão que você tem. Então eu tive colegas que diziam que na hora que juravam celibato, na cabeça deles eles diziam, não, celibato eu não vou, celibato é só uma espécie de osso que eu tenho que carregar, osso do ofício, mas eu vou sim servir as pessoas, eu vou fazer trabalho social. Olha, ninguém precisa ser casto, ninguém precisa se consagrar virginalmente para fazer trabalho social. Né? Para fazer filantropia ou para fazer qualquer tipo de assistência, seja na ordem da Tacons ou na ordem da Tares, né? Não é necessário isso. Mas muitas consciências assumem esse tipo de coisa e vão perpetuar essa autocorrupção, né? Esse bifrontismo. Então os efeitos eles são nefastos, né, na vida de uma consciência. Hoje eu me vejo como alguém que está assim, retomando o contato com o próprio corpo. Hoje eu estou estudando coisas sobre o corpo. Hoje eu estou fazendo academia. Hoje eu tô buscando assim uma alimentação saudável. Hoje estou me preocupando com tudo que diz respeito ao corpo, né? Como se fosse uma nova vida em que eu preciso realmente resgatar, né? Isso não significa sair por aí fazendo bobagem, né? Muitas pessoas poderiam ter esse tipo de compreensão. Mas significa sim fazer a experiência de ser humano, né? De ter um corpo, de nessa existência aqui você fazer o aprendizado daquilo que é ser consim, né? E na vida religiosa ideal é como se você fosse apenas como se você não tivesse corpo. O corpo é uma prisão, né? E você tem que castigar essa prisão e dar um pulo, dar um salto, passando por cima daquilo que é o aprendizado da vida humana. Então penso que eu tenho tentado fazer da minha vida agora uma espécie de laboratório que possa ser visto por outras consciências que têm esses mesmos traumas, essa mesma repressão internalizada, né? Tem muita gente que precisa se libertar disso, né? Então eu tenho procurado assim, fazer, a partir do momento que isso é uma reconquista minha, um laboratório para outras consciências. Perfeito. É muito comum o emprego dentro do processo religioso de argumentos baseados no domini ad baculum, né? Dominar pelo medo, ou o velho domini ad hominem, quer dizer, vencer a discussão baseado na refutação não da ideia, mas do próprio sujeito que a apresenta. Então esses argumentos, sejam nas escrituras bíblicas ou nos discursos dos líderes religiosos, ele é feito reiteradamente, né? Então é possível escapar dessas fobias, desses medos implantados pela religião, dentre o maior deles, o mais injustificável de todos, que é o medo do inferno. É possível escapar disso? E como é possível fazer isso? Como se desviar dessas ciladas, dessas periclitações, dessas inculcações que são introjetadas na mente? Bom, eu penso que é possível sair sim. Eu mesmo me reconheço como uma pessoa que saiu disso. Eu penso que seja impossível sair disso sem a questão do estudo, sem a questão
realmente do conhecimento. Do discernimento. Do discernimento. Primeiro você precisa estudar a história. Eu penso que o estudo da história é determinante, porque você vai compreender o processo da transformação dos processos, né? Que certos comportamentos, né, e certas ideias, certos valores, eles têm uma origem histórica, né? E aí você vai compreender, né, a relatividade daquilo que é proposto como absoluto. E vai compreender também os jogos de poder que estão envolvidos nisso. Eu penso que esse tipo de estudo, que pode levar a um discernimento, né, da quebra desses absolutos, ele é possível. É claro que uma consciência precisa ter, né, uma série de experiências satisfeitas ou realizadas até que isso faça sentido para ela. Né? Eu sempre digo, né, que esse discurso aqui, ele é um discurso democrático e respeitoso, porque ninguém está querendo forçar ninguém a tomar uma decisão, ou assumir uma posição para a qual não está preparado ainda, né? Então, se eu lido com uma pessoa fundamentalista, não adianta eu dizer para ela, né, que chegou a hora de ela deixar, né, a religião, porque a religião apresenta uma série de contradições, né, que vão levá-la a uma automimese. Ela ainda não tem ainda, né, condições de perceber isso. Mas eu que já estive lá, posso entender a cabeça do fundamentalista, né? E posso, digamos assim, tentar um diálogo com ele até onde ele compreende, mas sem perder o meu posicionamento, né? Eu penso que isso se chama paradidática, né? Certo. Mas eu não posso fazer um estupro evolutivo, querer que aquela pessoa que ainda está numa condição muito fundamentalista, ela abandone a religião imediatamente, né? Ele vai precisar ainda ter uma série de vivências até esgotar essa possibilidade de perceber os limites dela, né? Então essa questão da vivência religiosa mais primária, né, em que a coerção moral ainda é necessária, etc., é a realidade de muita gente. E não é para esses que a gente está falando, mas essa possibilidade de fazer com que de sair de todos esses jogos manipulatórios da religião, ela é possível para quem de alguma maneira já se saturou, né? Já tem assim uma série de vivências em que fica claro que ela vai marcar passo se ela continuar realizando, né, ou acreditando ou esperando nas mesmas coisas, né? A religião nos leva a uma espécie de esperança contínua, né? Processo de esperança contínua que nunca se realiza, né? E mesmo no extrafísico, muitas consciências continuam esperando, né, a realização das promessas que nunca ocorrem. Nunca ocorreram. Então, na medida em que alguém toma consciência disso, é possível romper, né? E a materialização desse rompimento, ela tem que ser feita em forma de esclarecimento, né? De forma assim que outras consciências que antes se afinizavam com você, que você alimentava, né, esse holopensene de crença, de esperança, de consolação, etc., essas consciências já não conseguem ficar mais ao seu lado, já não conseguem mais compartilhar com você desses momentos, né? Então, o seu pensamento, a sua elaboração de pensamento, o seu entendimento, e também digo para as pessoas, é muito importante escrever, né? A materialização do seu pensamento em forma escrita faz com que essas companhias tenham que se decidir, né? Ou elas acompanham o seu raciocínio e se tornam também aprendizes junto com você, né? E aí existe um processo de transformação, ou elas vão precisar assim, buscar outras companhias que continuam ainda permanecendo naqueles padrões antigos, né?
mas já não seria possível, né, você, numa outra oportunidade, voltar a estaca zero. Já não é possível, né? Eu até penso assim que eu sou um indivíduo que fui excomungado, né? Meu posicionamento provocou uma excomunhão automática, né, da tradição da igreja. E eu penso que mesmo os meus ex-pares, né, eles já não gostariam de me ver ao lado deles, né? Existe todo esse processo. Então a saída, né, ela é possível, mas essa saída tem que ser esclarecida, né? Ela tem que ser exposta, ela tem que ser manifesta, né? Não é um processo que apenas fica com o indivíduo. Porque se ele tem medo de se posicionar, e quando eu falo que me posicionar, não é no sentido de agredir, né? Mas é no sentido de, sabendo que a realidade de muitas consciências é ainda a necessidade da religião, você colocar a possibilidade, né, da saída dela, o questionamento em relação a ela, como uma experiência possível, né? E a assumida da oportunidade numa sociedade democrática de você colocar isso em debate, né? Agora, isso envolve risco, isso envolve perda de status, isso envolve você se tornar uma vitrine, né, frágil, né, diante das pessoas, mas esse é o preço, né? E disso, muita gente, talvez, que já esteja preparada para dar esse passo, não dá esse passo justamente pela falta de coragem de se transformar em vitrine, né? De perder todas as condições de identidade, né, que a vida religiosa dá, porque você perde toda a referência que você construiu, que até você então, constrói, né? Você perde você perde aqueles laços de identidade social. Você tem que reconstruir outros. E isso seria insuportável. Isso parece ser insuportável para muita gente ainda, né? Infelizmente. Bom, existem alguns capítulos assim que eu considero assim mais nevrálgicos, né? Como o que você discute a questão do celibato clerical, o problema da pedofilia, da dissimulação da homossexualidade do clero. E essas problemáticas são atávicas, né? São históricas, são antigas, e elas estão até hoje à espera de solução, né? Então, o problema é que essas questões se arrastam e elas multiplicam patologias e parapatologias, traumas conscienciais, consequências nas subjetividades de todos os indivíduos envolvidos, seja o religioso ou aquele que está envolvido dentro da religião, dentro da igreja, por exemplo. Então é possível que isso seja superado, ou é tão introjetado na realidade religiosa da igreja, nessa realidade silenciada intramuros dos seminários e conventos, que esses problemas nunca poderão ser resolvidos. Enquanto no caso particular, né, da Igreja Católica... Porque temos aqui três coisas: celibato clerical, exato, pedofilia e a dissimulação da homossexualidade. No caso particular da Igreja Católica, né, enquanto as estruturas formativas forem estas, né, você tem a instituição total, né, na qual o indivíduo é encerrado, né, e tem que realizar todo um trabalho de transformação da própria subjetividade dele de acordo com os parâmetros ideais da instituição. Isso aí é irremediável. Irremediável. Por quê? O seminarista, ele é alguém que passa a aprender a insinceridade. Porque ele não pode manifestar aquilo que ele pensa, aquilo que ele sente, né? Ele tem que negar seus sentimentos, tem que negar seus desejos. E ele não pode falar também disso. Existe uma cultura do silêncio, né? Então, assim, é uma coisa bem estranha, né? Porque você entra numa instituição em que todos são celibatários, né? Então você renuncia à coisa mais natural do mundo, que é ter uma companheira e uma família, né? Mas ninguém, todo mundo, isso não é uma coisa natural, né? Todo mundo vai sofrer algum tipo de resistência a isso. A natureza vai trazer seus impulsos, as pessoas vão ter que saber lidar com isso, mas não se fala disso. E quando os problemas começam a estourar, né, você vê um colega namorando escondido, ou alguém tendo algum relacionamento
por fora, né? Toda essa questão do bifrontismo acontecendo, aquilo ali é abafado, né? Se fala nas costas do indivíduo, mas não se confronta o indivíduo. Quando o indivíduo é confrontado pelas autoridades, mas de uma maneira assim, muito repressiva, né? Mas não existe assim a confrontação, né, do que está realmente acontecendo, o que as pessoas estão fazendo da própria vida, né? Até que ponto essa situação toda é desumana, né? Ela é antinatural. Então se evita isso, né? Então o que acontece? A pessoa aprende a ser insincera. Quando o indivíduo se tornar sacerdote, ele vai ter um pouco mais de autonomia, uma autonomia relativa, porque ele vai ter um carro, ele vai ter que administrar o próprio tempo dele. Muitas vezes ele não vai estar debaixo de uma autoridade assim tão presente, né? Ele vai estar um pouco mais distante. Então ele vai ter muita oportunidade de fazer valer os seus desejos, né? Então aquele lado que ele chama de sombrio, né? E que está provocando ele não vai ter muita defesa em relação a isso. No seminário ele tinha uma série de mecanismos restritivos, né? Mas agora ele não vai saber lidar com essa liberdade. De vigilância, né? Que Exato. Ele tinha. Agora não tem mais. Não tem mais essa vigilância, não tem mais essa coerção, ele não vai saber lidar com essa liberdade. Mas de qualquer maneira, mesmo para uma pessoa que, digamos assim, seja mais sincera, né? ou mais tenha aquele maior espírito de autossacrifício e consiga levar um celibato, né, até as últimas consequências, os efeitos colaterais disso são muito profundos, né? Eu posso dizer para você, os efeitos na intraconsciencialidade são muito profundos. Eu vivi em 3 países diferentes, percorri muitas comunidades, né? Foram 20 anos. Eu nunca encontrei um religioso feliz. Isso as pessoas não gostam de ouvir isso, tá? Mas o fato é que sejam aqueles fiéis, né? Aqueles que realmente levam o celibato a sério. Eles podem falar muito espiritualmente disso e darem às pessoas a impressão de que eles estão assim realmente oferecendo uma vida de sacrifício, mas o nível de autoconflito é grande, é muito grande, né? E algum preço é cobrado. Eu vou dizer aqui que isso é realidade, né? Não estou assim dizendo nome nem sobrenome de ninguém, mas assim é difícil você ver um religioso que realmente assim leve a sério, né, a vida religiosa, que não tenha passado pelo psiquiatra ou pelo psicólogo. A vida religiosa não se sustenta hoje sem isso, sem essa assessoria psiquiátrica e psicológica, porque a mutilação intraconsciencial é muito grande, né? Você tem também do outro lado, né, como eu já mencionei, aqueles que são os insinceros, né, aqueles que são os bifrontes. Então esse nível de autocorrupção ele cresce a ponto de você ter monstros dentro da própria sociedade, né, monstros, né? E quando as coisas vêm à tona, porque hoje na nossa sociedade nada fica escondido, até pelo próprio fenômeno da sociedade de controle, você tem câmeras em todos os lugares, né? Você tem internet funcionando até quando você não pensa que ela está funcionando. Nada fica escondido. Hoje a própria igreja não tem como varrer para debaixo do tapete o processo da pedofilia, né? Que sempre ocorreu, né? Mas antes ela tinha todo um mecanismo em que era possível manter isso escondido, né? As pessoas não revelariam esse tipo de mal. Hoje é impossível. Mas a igreja tem uma outra estratégia, né? Ela passa a demonizar o indivíduo que incorreu nesse problema, mas ela não reflete sobre os mecanismos institucionais que escondem o problema e o aumentam, né? Porque o indivíduo ele não se torna pedófilo dentro do seminário, ele vem já com esse problema, né? Só que as configurações da vida seminarística e sacerdotal vão colocar uma capa dourada sobre esse problema. Então o indivíduo pensa, bom, já que eu não tenho que mostrar que eu preciso de família, né? Ninguém vai cobrar de mim eu ter uma família, ter uma esposa, né? As pessoas vão me ver como alguém que vive sozinho, isso é natural. Então
As pessoas vão querer ver também um padre próximo de crianças, né? Porque seria estranho um padre não gostar de criança. Então, aquele padre que tem esse tipo de problema, ele vai ter toda a oportunidade para, infelizmente, né, tornar concreto esse vício, né? Então, é a própria estrutura religiosa que possibilita isso, uma estrutura antinatural, né? Então, tudo isso é loucura, né? É uma loucura total. Eu não vou aqui exagerar, dizer assim, o percentual de padres pedófilos, ele está ali naquela faixa de 2%, como é o percentual de outros grupos da sociedade. Mas na vida sacerdotal, esse problema ele é mais camuflado, ele é mais camuflável, né? E isso é alguma coisa que precisa ser encarada seriamente pela sociedade. E eu penso que muito facilmente as pessoas dispensam o problema quando começam a culpar só os indivíduos, né? A igreja acaba acelerando esse tipo de estratégia, porque ela se vê, então, fora da responsabilidade de ter que dar conta disso, né? de prestar contas disso, né? As pessoas se iludem, né? Tendo agora um papa mais popular, um papa que parece ser mais modesto e que vai ao encontro das pessoas, etc., né? Veja como todos os processos ficam muito personalizados, né? As pessoas buscam depender de alguma autoridade, de algum líder, do carisma de alguém, mas não enfrentam os problemas que se repetem, que são os mesmos, né? E que passado esse Papa vai virar um outro com características diferentes, mas isso não importa, as questões são as mesmas. Elas não são enfrentadas. Podem existir novos subterfúgios, mas os problemas continuam, né, persistentes. Correto. Bom, para finalizar essa entrevista, essa conversa tão enriquecedora, eu gostaria de não lhe fazer uma pergunta, mas solicitar um comentário acerca da sentença da última parte do seu livro, que você diz assim: a religião termina onde a autoconsciência cosmoética começa. Sim, eu penso que depois que todos os argumentos foram desenvolvidos, né, não haveria uma outra sentença para sintetizar essa conclusão. O título do livro é uma pergunta: onde a religião termina? Porque o sentido dessa pergunta não é exatamente dizer quando, né? Nós não temos como dizer isso, mas onde, né, ela termina dentro da própria intraconsciencialidade, né? Ela termina dentro da experiência da consciência. Mas essa pergunta tem um outro sentido também. Ela tem o sentido de perguntarmos para onde a religião nos conduz, para onde ela leva, né? Onde ela termina. E eu costumo explicar isso à luz de uma metáfora, né? Eu costumo comparar a religião a uma estrada. Uma estrada que se propõe a levar as pessoas, né, levar as consciências para uma experiência de transcendência, de realização do absoluto, a consumação do ideal do amor, da paz, da fraternidade. Tudo isso as religiões prometem, né? O caminho da religião promete isso. Então seria uma estrada linear, né, na qual a consciência caminha e vai dar nisso, termina nisso. O problema é que essa estrada, ela não é clara, é uma estrada obscura. As pessoas, elas não estão palmilhando essa estrada à luz do próprio conhecimento, do próprio autoconhecimento. Elas estão palmilhando essa estrada guiadas por palavras de outros, né? Por mensagens de outros, ou por coisas que elas ouviram falar, né? E esses que falaram para elas ouviram falar de outros, que ouviram falar de outros. Então, esse problema toda da tradição, da autoridade, né? Da crença. Então, é um caminho cheio de neblina. As pessoas não enxergam para onde estão indo. Mas estão seguindo. Estão, né, seguindo. Só que à medida que elas seguem, pensando que terminarão nesse absoluto, nessa realização absoluta, elas vão acabar entrando em determinados desvios. São os atalhos, né? E o atalho, muitos atalhos levam uma pessoa a perder muito tempo, né? E que atalhos são esses, né? Nós tratamos desses atalhos no livro. A religião acaba desembocando, né, no atalho do anti-universalismo, né, do sectarismo, no atalho da manipulação consciencial, né? Talvez o religioso tem boa vontade, pensa querer conduzir outro para um caminho bom, como esse prometido,
mas ele manipula um outro, né? Ele cria dependência no outro, se é um desvio, é um outro desvio, né? Você cai no desvio da ectopia afetiva, que nós acabamos de mencionar, né? Você projeta toda a sua afetividade em certos objetos fora de você, né? E acaba tomando caminhos antinaturais. Você cai no desvio da violência, né? Provocar violência em nome da fé. Você cai no desvio do engano parapsíquico, que foi uma coisa que a gente acabou não discutindo aqui, né? Mas a religião ela acaba começando justamente numa interpretação indevida do fenômeno parapsíquico, né? Os fenômenos religiosos começam assim, mas isso é um desvio. Então, a consciência, querendo chegar numa grande realização, ela acaba entrando nesses desvios. Mas uma vez que você começa a perceber isso, né, depois de tantas experiências como as que eu tive, você começa a perceber isso, você começa a elencar esses desvios, né, a enumerá-los, a compreendê-los, você então percebe, eu não posso continuar nessa estrada. Essa estrada ficou assim inútil para mim. Ela se tornou muito pequena. Ela valeu enquanto eu estava ainda começando, né, minha jornada como consciência, mas agora eu preciso encontrar um caminho mais direto, né, de autorrealização. Porque eu percebo que pensava que a religião era um remédio, né, era uma panaceia, e ela traz mais efeitos colaterais do que propriamente a cura. Esse é o problema da religião. Ela tem mais efeitos colaterais, esses desvios todos são efeitos colaterais. Então veja, você adquiriu autoconsciência, né? E se você permanece nesse tipo de coisa, mesmo pensando assim, os fins justificam os meios, né? Se você permanecer nesse tipo de pensamento, manter a religião nesse sentido, pensando que vale a pena seguir assim, você está sendo anticosmoético, né? Então o problema todo da religião é a anticosmoética, né? Ela promete ser paradoxal, né? Paradoxal. Ela promete que seria uma suposta ética, exato, mas... Exato. Mas ela acaba sendo uma camisa de força que fica muito pequena para a consciência que se descobre, que se autodescobre e que precisa romper esses limites, né? E então aqui nós não falamos de você violentar as pessoas para deixarem a religião, ou dizemos que as pessoas são tolas, imbecis, idiotas por estarem numa religião. Não estamos falando nada disso, né? A religião ela é um caminho preliminar, ela é uma espécie de jardim da infância. Mas uma vez que você adquire, né, maturidade consciencial, você precisa deixá-la, porque você percebe que o caminho ficou pequeno demais, né? Que você fazia coisas antes guiado, né, por outros que a gente pode dizer que são guias cegos, né? Porque estão nessa neblina, esse caminho de neblina, né, acreditando, mas não tem a visão clara do caminho. Então você era guia cego guiando outros cegos, né? Eu me percebi nesse papel. Por mais que eu quisesse realizar um trabalho de assistência honestamente e com sinceridade, depois de fazer toda essa reflexão eu percebi que eu era um guia cego, está funcionando como guia cego. Então a religião ficou pequena. Se eu permanecesse nisso, eu não poderia deitar minha cabeça sobre o travesseiro, né? Então, para ser mais do que ético, né? Mas essa compreensão de que a sua atuação ela repercute no universo inteiro, multiexistencialmente, né? Holokarmicamente. Então, assim, o problema todo de você tentar começar agora um caminho mais condizente com o que a gente chama de cosmoética, né? Quando eu falava do problema da pedofilia, né, às vezes as pessoas podem pensar, mas é um pequeno número de padres que são pedófilos, né? Isso aí é uma coisa grave, mas se a gente olhar por esse prisma, né, olhando assim um pouco mais profundamente para essa questão da cosmoética, a pedofilia ela não é apenas a pedofilia no sentido lato, né, de alguém que violenta materialmente uma criança, né? Mas o processo da religião, não só da religião católica, mas de todas as religiões, é o seguinte: as religiões transformam as pessoas em crianças para manipulá-las, né, para dominá-las, para controlá-las. Nesse aspecto, toda religião provoca pedofilia. Aqui a gente está falando de pedofilia num senso assim, muito mais amplo, né? Mais amplo, né? Certo. Você infantiliza para dominar. Isso é profundamente anticosmoético.
Quando você se percebe nesse processo, você leva um susto, como eu levei, né? Um susto. E pensar, não posso continuar assim. Se você procura... aí vem a questão da neofilia, né? O megatrafor. Você procura a verdade, no sentido de autenticidade do ser, né? Você não pode continuar mais nesse caminho. Então, a neofilia leva você a isso. A covardia, né? Você aceitar a submissão, você se tornar, manter a dependência, esse medo, né? Vai fazer com que a pessoa continue mantendo esse princípio anticosmoético de que os fins justificam os meios, né? Não dá para continuar assim. Por isso não haveria outra frase mais enfática do que essa, né? A religião termina onde a autoconsciência cosmoética começa. Marcelo, muito obrigado. Eu acredito que todos nós aprendemos bastante. Acredito que o telespectador, quem nos acompanhou aqui, vai ter uma visão pelo menos mais crítica do processo que permeia a religião, nos seus fundamentos, e que nós saímos aqui mais enriquecidos acerca dessa temática. Eu agradeço a você a pertinência das perguntas, né? Eu até comentava que nós já fizemos esse trabalho aqui de entrevista em outros lugares, né, em outras situações, mas é muito diferente quando alguém lê o livro, né, e consegue canalizar as perguntas, né, dentro dos temas assim mais importantes. Eu agradeço a oportunidade e agradeço também a contribuição daqueles que quiserem manter esse diálogo, esse debate, né? Nada do que nós dissemos aqui é uma nova fé, né? Ou algo que as pessoas devam aceitar, porque não existe nenhuma autoridade aqui, né, ditando coisas, né? Tudo isso aí são coisas, são realidades, são experiências debatíveis, né? Então é preciso que nós aprendamos juntos a argumentar, né? Uma das coisas que eu acho assim bastante lamentável, né, é que muitas pessoas reagem a esse tipo de debate violentamente, o que só reitera, né, aquilo que nós dizíamos antes. Do né? anti-universalismo, da violência, de todas as formas. Então eu digo às pessoas, são todos bem-vindos, né, para enriquecer esse debate, e caso essas ideias não sejam, né, aceitáveis, né, que você saiba refutá-las, né, mas com argumentos, né? Não vai fazer nenhum efeito, né, você xinga. Se você começar a xingar porque de alguma maneira a sua crença foi atingida, você só está demonstrando para mim que realmente a religião é violenta e ela deve ser evitada também por isso. Muito obrigado, e acho que todos nós aprendemos bastante hoje.